Está começando aqui esse nosso momento de estudo bíblico. Sejam muito bem-vindos a essa live. Mais uma vez os convido a compartilharem esse link também no seu perfil, no Facebook, também talvez copiando o link e enviando pelo WhatsApp para que mais pessoas participem com a gente. Aqui está o nosso tema de hoje, a voz do Senhor. Qual é a voz do Senhor? E as perguntas reflexivas iniciais estão apontadas aí. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você conhece a voz do Senhor? Sabe distinguir a voz de Deus de outras vozes? Como fazer isso? Nós queremos refletir um pouco a respeito dessa temática sobre a voz de Deus no sentido da palavra e da revelação dele. Como é que ele se revela para a gente? De que maneira que isso fica claro para nós? E sabem que tem aquela frasezinha, né? Não sei se vocês conseguem complementar comigo, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Será verdade? Olhem aí que do lado eu coloco aí uns pontos de interrogação. Certamente que não é bem assim, né? É apenas uma frase literalmente popular, né? Que aponta para um possível encaminhamento da voz de Deus, mas desde já digo que não concordo bem por aí, que não é bem por aí, não é essa maneira como nós descobrimos. E eu quero também mencionar o porquê desse tema hoje. No domingo agora, no próximo domingo, nós teremos como leitura do Evangelho esse texto que eu coloco aí na tela do seu smartphone, do seu notebook, sobre João capítulo 10, versículo 1 a 10. Né? É o texto sobre o bom pastor. Tá? E lá nesse texto bíblico de João capítulo 10, nós temos a palavra que diz que, onde Jesus identifica-se como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, especialmente no versículo 11, ele fala de maneira muito clara e direta essa sua figura de linguagem de cuidar das suas ovelhas. E eu destaco agora o versículo 4 que diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as ovelhas que lhe pertencem, diz assim: vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E ainda o versículo 5 diz: olha, elas não vão seguir a voz de mais ninguém, porque não reconhecem a voz de estranhos, mas reconhecem a voz do bom pastor. É bem significativo pensar neste quesito, nesse tema e nesse texto de João capítulo 10, em Jesus como o bom pastor e as ovelhas ouvindo e seguindo a voz do bom pastor. Essa é uma característica das ovelhas. Muitos de nós não lidamos com atividades do campo, né? Talvez não de rebanhos, mas vários animais têm aí as suas características. Os pets, aí, os cachorros, especialmente cachorrinhos, têm um bom olfato, né? Agora, as ovelhas a característica delas é uma boa audição. Elas reconhecem a voz do seu pastor e a seguem. Por isso eu gosto muito dessa imagem aqui, né? Essa imagem maior que eu coloco aí na tela do seu smartphone, do seu notebook, né? Onde tem uma imagem que lembra Jesus à frente e as ovelhas seguindo a voz do bom pastor. Bom, a voz do bom pastor Jesus é a voz de Deus. Você reconhece a voz de Deus? Pense bem. Tem tanta gente dizendo que crê em Deus, tem tantas pessoas assim que apontam ou falam que agem dessa ou daquela maneira em nome da sua fé. Mas será que todos estão falando do mesmo Deus? Será que é o Deus de amor revelado nas Escrituras, revelado em Jesus? Será que é a mesma voz? Como distinguir as vozes? É uma pergunta importante que eu gostaria que você fizesse nessa noite. E eu quero tratar de alguns versículos de uma maneira mais direta logo a seguir, para orientá-lo sobre como reconhecer, como distinguir também a voz do bom pastor do Senhor Jesus.
Muito bem, eu gostaria também de convidá-los a trazerem eventuais perguntas que vocês tenham aqui direto no nosso Facebook, fazer comentários, deixar suas saudações. Sintam-se muito em casa, né, nesse momento aqui de estudo, de compartilhar. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive, no meu celular para ver se tem algum comentário nesse instante, antes de pegar os demais textos bíblicos e dar continuidade. Já temos aí um bom número de pessoas participando com a gente e temos também alguns comentários. Vou dar uma olhadinha aqui se eu consigo visualizá-lo. A nossa ouvinte assídua, a dona Luísa Meca, junto com o Kurtz, estão lá assistindo, também a Daisy Littke, a Claudete Jansen também está com a gente, a Janice Einfluft, o Damis. Aí, Damis, que legal, que bom que tu está com a gente, cara. Também o Paulo Roberto Eliker está com a gente aí, deixando o seu boa noite lá de Vendinha, assim como outros. Temos outros comentários aqui, deixa eu dar uma observada, ver se eu consigo ver todos. Agora acho que eu vou conseguir ver melhor. A Lourdes Baraldi, olha lá, de Indaiatuba, São Paulo, que legal, joia, que bom que está com a gente. A Catiúcia, lembrando a canção que estávamos tocando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também a Celinha Gayer, deixando o seu boa noite, né, desejando as bênçãos de Deus. A Kelly de Souza Porto, participando junto com o Mário. Membros da Emanuel, que legal, Kelly, joia, né, lá de Pelotas. A Vera Lopes também, está perguntando aqui, ainda não entrou a live? Está aí, eu acho que está ativa, né? A Janice também, deixando o seu boa noite. O Denis cumprimentando a todos, também a Deise desejando um bom estudo. A Eliane Grupp também, deixando o seu boa noite, assim como a Elaine Ramson, a Iloni Combs, Delci Yant, a Ruth Mendonça, a Dona Valda e o pastor Vili Redel. O senhor Ari Bledov também está assistindo conosco, também o Paulo Correa, a Traula Kunzmann, também com a gente, Milton Yank, a Yolanda Poissel, a Andréia de Sá, a Claudete Ansem, muito bem, Vera Lopes, aí que eu já tinha comentado antes, a Eva Eliker, a Creuza Winterli, o André Eber, muito bem, o André lá de Ubiretama, Rio Grande do Sul, que legal, muito bem. Continuo motivando vocês a compartilharem, aí logo já vamos ter 100 pessoas pelo menos ao vivo, e esse link vai ficar aqui na nossa página do Facebook para aqueles que quiserem assistir posteriormente. Muito bem, pessoal, há pouco eu coloquei aqui essa temática para vocês, lembrando das ovelhas que ouvem e seguem a voz do bom pastor. Mas assim, nós temos um grande problema nesse sentido, que são as outras várias vozes que tentam atrapalhar, que causam confusão. E é preciso identificar bem o timbre. Sabe quando alguém liga para a gente? Claro que hoje aí nos celulares a gente tem os identificadores de chamada, né? A gente dá uma olhadinha assim e logo identifica as chamadas. Mas assim, quando é alguém bastante conhecido mesmo, basta a gente ouvir a voz, mesmo que seja à distância, mesmo que seja pelo telefone, e a gente reconhece, né? Isso já deve ter acontecido com você, talvez a gente até fica feliz, né? Quando a gente liga para alguém e alguém reconhece a nossa voz, né? A gente está, olha, já reconhece. Como é bom ser reconhecido também desta maneira. E a pergunta reflexiva é: nós reconhecemos a voz do nosso bom pastor e Senhor Jesus? E eu queria mostrar aqui para vocês que as coisas acabam se complicando um pouco, em especial porque a voz de Deus, ela é imitada e muito falsificada também em nossos dias. Isso é uma grande realidade que a gente pode perceber, a gente pode ver aí no dia a dia. Mas também já era uma realidade na perspectiva bíblica. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, vou colocar na tela aqui, vocês podem olhar aí do lado, também visualizar, dois textos bíblicos interessantes quanto a isso.
Vejam o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Diz assim, nesta imagem, nesta visão de João, o evangelista João, que também escreveu o livro de Apocalipse, está escrito: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Você já deve ter ouvido falar, aqui o texto de Apocalipse nos aponta várias vezes para imagens simbólicas, e é absolutamente verdadeiro que cordeiro é identificado e fácil de perceber que ele está falando do Senhor Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a imagem da serpente ou do dragão está sempre relacionada ao inimigo de Deus, ao próprio Satanás. Então percebam assim, parecendo cordeiro, ela estava querendo parecer-se como um cordeiro, mas a voz então, ao se ouvir bem, era de um dragão. Vejam, aqui está uma tentativa de ludibriar. Assim também, 2 Coríntios 11, 14, nos diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É mais uma palavra assim que mostra para essa tentativa de ludibriar, de falsificar a voz, né? Aliás, eu nem tinha pensado em falar isso, mas há pouco eu estava ali em casa tomando um chimarrão com a minha esposa e o meu filho disse que chegou uma ligação, mais uma daquelas ligações falsas, né? Aquelas ligações assim: olha, nós sequestramos a tua filha, ou algo assim, que normalmente vem de presídios, e às vezes tentam lá ludibriar pela voz. Isso também acontece nas escrituras sagradas. E eu gostaria assim de convidá-los agora eu quero colocar alguns pontos sobre como a gente pode pensar um pouco mais e estar um pouco mais atento para não ser enganado, para não ser ludibriado por vozes falsas, por vozes erradas, que não são a palavra de Deus. Por mais que sejam manipuladas, não são a palavra de Deus. Então vamos logo ver isso. Eu queria antes mencionar que diversas vezes fala sobre a voz de Deus, né? Se a gente lembrar assim de uns momentos literais em que em Jesus Cristo ouviu-se a voz de Deus Pai, por exemplo no batismo, né? No batismo, este é meu filho amado que me traz alegria. Também na transfiguração de Jesus diz que ouviu-se uma voz dizendo, né? Esse é o meu filho amado, né? A ele ouvi. Então lá está presente a voz de Deus. Mas e como é que é a voz de Deus hoje? Onde é que ela se revela? Como é que nós podemos identificá-la? E é muito importante eu dizer para vocês que realmente, absolutamente, a voz de Deus, ela se manifesta e se revela nas Escrituras Sagradas. Pessoal, nós podemos trazer muitas situações diferentes, como aquelas velhas e antigas perguntas, mas é um livro de homens, é um livro histórico, mas quem conhece, quem observa, quem medita nele, sabe que na Bíblia ocorreu e ocorre o mesmo milagre que há em Jesus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Também nesta voz, nessas sagradas escrituras, nós temos essa palavra de Deus revelada e inspirada a homens que assim a registraram. E Deus resolveu, é uma escolha dele, manifestar-se, tornar objetiva. Num mundo de tanta subjetividade, relatividade, ele torna objetiva, clara, com um timbre claro na sua palavra. Basta observar ela como um todo, e não como muitas pessoas que pouco conhecem acabam mencionando sobre essa ou aquela voz e acabam também se confundindo. Eu antes disse que João capítulo 10, onde Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, elas me ouvem e me seguem, é o texto de João 10, muitos de vocês vão ouvir esse texto nos cultos, ainda que online, nesse final de semana próximo. E também no último final de semana, nós tivemos aquela caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús. Aquela caminhada de Jesus junto com os discípulos de Emaús é interessante,
porque os discípulos não reconhecem Jesus. Eles olham para ele e não reconhecem. Mas não é só o olhar que não reconhece, eles também não reconhecem a voz de Jesus. Jesus fez questão de não ser reconhecido fisicamente ali. Mas sobre o que Jesus conversava quando caminhou com eles? O que Jesus trazia para eles quando caminhou com eles? Jesus trazia e proclamava as Sagradas Escrituras. Se você ler lá Lucas 24, diz que Jesus, desse caminho de Jerusalém a Emaús, foi falando sobre Moisés e os profetas, ou seja, sobre a Bíblia que eles tinham em mãos, e mostrando como que deveria ser o Messias, apontando para si mesmo, para Cristo, para o Cristo Salvador, para Jesus. Ou seja, a voz era diferente, eles não reconheceram, mas era a mesma palavra das Escrituras. É assim que ele se revela, pessoal. É assim que ele se manifesta, por meio da palavra de Deus. Assim também lá no Rico e do Lázaro, esses dias até fizemos um estudo bíblico a respeito sobre essa história, né? Quando lá o rico diz assim, eu quero que o Lázaro volte do mundo dos mortos, porque daí eles vão acreditar, né? Mas não sei se você lembra, naquele momento lá, Deus, através de, ali tem o pai Abraão, né? Diz assim, eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem o que diz, ou seja, que percebam que a Escritura, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Mas muito bem, eu quero agora elencar 10, né? 10 é um número subjetivo, é um número direto, inteiro, assim. Eu quero mencionar 10 pequenos tópicos, pequenos conselhos, para a gente não cair na ilusão das vozes falsas, que nem eu citei antes Apocalipse, e também citei ali a outra palavra aos Coríntios, né, desses que tentam disfarçar. Mas antes disso, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários e logo a seguir então eu parto para esses 10 pontos que nos ajudam a distinguir a voz de Deus de vozes falsas e a gente encaminha a sequência do nosso estudo. Vou dar mais uma olhadinha aqui, dá licença, eu vou pegar o meu celular porque aqui no computador eu estou usando um programinha chamado OBS, então vou dar uma olhadinha aqui. Para aqueles que estão participando com a gente, desculpa de novo aqui, eu nunca tenho total domínio de mexer aqui, colocar para cima e para baixo os comentários, porque eles vão automaticamente, às vezes eu me perco. Mas vamos lá, Inês Tessarcic participando, deixando o seu boa noite também, Marjon Zonta, deixando aí lá de Tomé Sul, olha só que legal, Valmir Rosa também deixando o Paulo Udo Kuntzmann, certamente com a Trude, também deixando o seu boa noite, a Juraci Rupental, também o pastor Lucas Pinsgrafunder, deixando o seu boa noite, dizendo e relembrando que Deus cuida de nós, também a Maria Erotides Moren, a Gladys Cook, Margarete dos Santos, Bauer dos Santos, também a Rejane Zanquetin, ela e o Beto assistindo. A Inês diz assim, pastor, uma vez também veio uma ligação destas, que eu mencionei antes, né, da voz falsa, que eu comentei há pouco que meu filho recebeu alguém fazendo uma ligação falsa, dizendo, sequestramos a tua filha, né, que minha filha tinha sido sequestrada, mas eu só tenho um menino, diz ela. Pois é, Inês, a minha filha estava em casa, então não colou, é a mentira, né. O pastor Lucas, que estava conosco, não sei se está conosco ainda, ele que uma vez atendeu uma ligação e deu um trote naquele que tentou trotear ele, né? O Lucas ganhou do cara. Muito bem, ela dizendo aqui, continua o seu relato dessa situação, sempre complicado, né? Também aqui a Dulce Black, deixando o seu boa noite, a Neuza Denise, a Elma Schaefer também. Obrigado, né, pelas laranjas, viu? Nossa, eu comi 2 vezes 4 laranjas de uma vez só, né? Até exagerei um pouquinho, mas muito boas laranjas. Obrigado aí por trazer para mim e para os outros pastores. Aconselho os outros também aí, a seguir o exemplo da Dona Elma, brincando aí com vocês. Rosângela Yon, também a John, ou Yon, né? Agora não sei se é em alemão, deixando também o seu boa noite. Valeu, pessoal! Todos vocês aí que estão participando com a gente. Vamos seguir então com o nosso estudo aqui. Agora quero mencionar rapidinho assim, anotei 10 pontos que nos ajudam
a distinguir se de fato é a voz de Deus de vozes falsas. Eu nem vou mencionar os 10 antes de dizer, gente, para conhecer bem a voz de Deus, como a gente conhece de um parente, um familiar que nos liga sem olhar a identificação, é conhecer bem a Bíblia. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você conhece bem a Bíblia, você conhece bem a palavra de Deus, então aí fica o entusiasmo para que você conheça mais e mais. Mas vamos ver aqui, eu quero colocar aqui então esses 10 pontos. Em primeiro lugar, é importante, conforme está aí do lado, perguntar-se: aquilo que está sendo dito, o timbre dessa voz, o conteúdo da voz, está em acordo com as verdades objetivas da Bíblia? A Bíblia tem verdades clássicas, Deus como Criador, a revelação em Jesus, a salvação, enfim. Está de acordo ou tem uma coisa meio fora do trilho? Então, muito cuidado. Pode estar, essa voz está querendo se revestir de anjo de luz, mesmo que falando em paz, em amor, enfim, mas pode ser uma voz muito falsa. Segundo ponto que eu queria colocar: está de acordo com a salvação pela graça, mediante a fé? Isso é muito importante, pessoal. É um texto assim de Gênesis Apocalipse que a gente, é uma verdade de Gênesis Apocalipse que a gente tem, de que a salvação, o amor de Deus é uma graça dele. Deus não nos ama porque a gente cumpre uma série de regras, ainda que cheia de moralidade. A sua ação conosco e a salvação é pela graça. Se essa voz desvincula isso, se ela te exige coisas, que se ela te sobrecarrega com normas, ações, ofertas, ou sei lá mais o que, cuidado. Pode ser uma voz muito falsa. Ok? O ponto 3 que eu queria aqui mencionar é apenas parte de uma mensagem maior, ou seja, assim, às vezes até é uma verdade, sabe? Às vezes a gente pode até abrir um versículo e dizer assim, olha, está escrito aqui, mas está encaixado com o resto tudo. Lembra que às vezes uma parte é só uma partezinha da engrenagem, e ela não funciona sem o resto. Eu coloco aqui, se você visualiza aí no seu celular, na sua tela, o termo lei e evangelho, né? Aponta é uma dinâmica da Bíblia, né? Por exemplo, uma parte diz: o salário do pecado é a morte. É uma verdade, mas se a gente fica só nela, a gente fica na morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Opa, agora tem a verdade completa. Então, uma parte da verdade é uma voz incompleta e uma voz falsa. Ok? Vamos mais adiante para mais 3 delas. A quarta verdade que eu queria apresentar para vocês, deixa eu só pegar aqui um chimarrão, que minha boca está ficando seca. A quarta verdade: a voz que você ouviu centraliza Jesus ou centraliza outros interesses? Centraliza Jesus ou outros interesses? Gente, às vezes a gente vê, desculpa assim falar, né? Mas a gente vê algumas pregações, algumas menções a Deus, ou a fé em Deus, ou a religiosidade, mas que só falam de si, só falam, apontam para uma obra sua, enfim. Por isso a pergunta é interessante: a centraliza Jesus, aponta para Jesus? O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele disse assim: olha, eu decidi não saber de mais nada e de falar de sabedoria nenhuma a não ser de Cristo e este crucificado. Então isso é bem importante para você focar. Falando em focar, é assim que começa o ponto 5, que também aí está na tela. Foca o perdão e a cruz ou foca a prosperidade e conquistas passageiras? Olha, isso também é interessante, né? A gente poderia distinguir aqui entre a teologia da cruz e a teologia da glória, alguns chamam tecnicamente assim, mas assim, ela aponta para o perdão, para a paz em Jesus, para a paz interna, até para o dom da vida eterna, para as coisas do reino celeste, isso eu quero mencionar depois, mas ou ela só aponta para prosperidade, para bênçãos, ou instiga a cobiça humana. Cuidado, pessoal, tem muitas vozes sendo ditas em nome de Deus, que é um erro contra o 2º mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, mas que apontam apenas para essas prosperidades aí passageiras. Então é um outro ponto. Eu quero ir de maneira objetiva para o ponto 6, então,
todos eles estão interrelacionados, mas acho que dão uma amplitude assim para a gente estar mais ligado e não se perder aí com as vozes estranhas. O ponto 6 diz assim: foca o reino de Jesus e a sua justiça ou reinos e justiças humanas? Aliás, esses dias aí eu resolvi compartilhar com vocês esse tema, né? O reino de Deus e os reinos neste mundo, ou as políticas nesse mundo. Lembrando lá que Jesus entrou como um rei simples, montado no jumentinho, depois foi coroado com uma coroa de espinhos, e não de ouro. Diante de Pilatos disse: o meu reino não é desse mundo, né? Não buscou o trono nem de Herodes, nem do imperador, nem a posição de liderança de Caifás, né? O meu reino não é desse mundo. Por isso, amigos, cuidado com isso, cuidado. Especialmente essa mistura muito terrível, que é a mistura de política e de religião, ela é muito perigosa, é historicamente perigosa e não segue a voz do bom pastor Jesus, que disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Cuidado, pessoal, uma voz estranha e perigosa pode ser esta, tá? Esse então é o ponto 6. Olhando ainda mais 3, vamos ver aqui se eu tenho, aliás, mais 4 eu vou colocar agora, né? São os já 6, 7, 8, 9, 10, isso, mais 4 então. O ponto 7, essa voz aponta apenas para regrinhas morais ou para a lei do amor? Lembra que Jesus falou insistentemente que o mais importante é o amor? Então, distinguindo, tá? Tem alguns que estão chegando agora, né? Você que chegou agora, e a gente está distinguindo, aprendendo a reconhecer o timbre da voz de Deus, da verdadeira palavra de Deus, enquanto que tem tantas palavras, tantas vozes estranhas tentando nos enganar, tá? A gente está baseando, lembrando lá de João 10, quando Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem minha voz, ouvem minha voz e me seguem. Então, tem vozes que apontam apenas para regrinhas morais, como se fosse grande religiosidade. Eu sou cristão, mas apenas regras morais. E falta amor, falta humildade, falta misericórdia. Será que realmente é a voz de Deus que está sendo proclamada? Lei do amor ou regrinhas morais? Muito bem, eu quero ainda, de maneira objetiva, desculpem, às vezes eu falo muito rápido, mas eu quero também ganhar tempo aqui, ser objetivo com vocês. Ponto 8. Essa voz aponta para a paz externa ou para a paz interna, apesar das aflições? Gente, aqui eu cito Jeremias capítulo 28 e também João 16. Até vou abrir aqui um pouquinho mais a câmera. Gente, bem legal esse texto lá de Jeremias 28, aliás, do 26 até o 28, também assim registrado em algumas passagens lá no livro de Reis, né? Mas ali Jeremias, em Jeremias 28, 26, 27, 28, mas especialmente no capítulo 28 ali, tem um monte de profetas, né, anunciando que nada de mal vai acontecer com os reis, que tudo vai dar certo, que eles fiquem tranquilos. Um deles é o Ananias, né? E Jeremias, aquele que era de fato profeta do Senhor Deus, anunciou o juízo de Deus. E os profetas, todos os outros, eram puxa-sacos dos reis, assim, né? E apontavam: não vai acontecer nada, né? Enfim. E aí então lá no capítulo 28, nós temos uma palavra de Jeremias que diz assim: o profeta que profetizar paz, somente ao cumprir-se a sua palavra que deverá ser reconhecido como profeta. Porque ele aponta assim que os profetas que houve antes de mim desde a antiguidade, anunciaram arrependimento, também apontaram para guerras, aflições e mal. Portanto, aquele que profetizar paz, que não vai acontecer nada, olha, só se comprovará isso se de fato depois do ocorrido, porque de fato, do contrário é de se duvidar. Então é bem interessante isso, gente, porque é muito fácil, né? Não, Deus vai cuidar, Deus vai nos proteger, enfim. Mas Jesus deixou muito claro: no mundo passais por aflições, continuem firmes na fé, no amor,
no carinho, na misericórdia, na solidariedade, mas no mundo passais por aflições. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar lá para o tópico. Aponta para a paz externa ou para a paz interna, apesar das aflições? Esse é o ponto aí que eu queria destacar para vocês, tá? O ponto 9 ainda, os dois últimos, vem da Bíblia, do Espírito Santo de Deus, ou de humanas elucidações. Essa é a palavra, né? Vem da Bíblia ou de humanas elucidações, daquilo que racionalmente parece ser o certo, né? Uma passagem bíblica muito intensa é aquela que Deus ordenou Saul fazer uma coisa, até um tanto quanto forte, intensa, mas o Saul avaliou e disse, não, mas será que é melhor? Acho que melhor não, assim a gente vai ter até mais lucro se fizermos assim, assado, e ele vai para um outro caminho, né? Então ele deixa de ouvir a voz de Deus. Então é uma maneira de também distinguir, vem da Bíblia realmente ou de razão humana, ainda que né? Porque a razão humana ela é extremamente subjetiva, pessoal. A gente pode ver aí pelos discursos, pelas narrativas que existem por aí, ela é bastante tênue, né? E ainda o ponto 10 e último, é uma expressão estranha que eu coloco ali, mas assim, traz evangelho com E maiúsculo, ou traz um outro evangelho. É baseado ali no capítulo 1 de Gálatas, que Paulo diz assim, olha, ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos nos perdermos e dizermos um evangelho que vai além desse evangelho que estou revelando para vocês, ele diz assim, que seja amaldiçoado. Ainda que um anjo do céu, ou seja, que uma questão parecendo espiritual aponte para um caminho diferente, pode ser o próprio maligno se revestido de anjo de luz. Então é um outro evangelho. Novamente, nós não buscamos a subjetividade da razão ou das eventuais revelações, ou alguém me revelou, Deus me revelou isso. Cuidado com isso, pessoal. Aqui está a revelação objetiva de Deus. E tudo está consumado na obra da salvação. Não há necessidade de subjetividades, relatividades pessoais. Até nisso, assim, a voz de Deus não está tanto na nossa oração. Deus me fala pela oração. Não, eu falo com Deus pela oração. Portanto, objetivamente, seguramente, nós encontramos a pedra angular, um sólido fundamento na palavra de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Beleza, gente? Aí apresentei, então, as 10 reflexões para a gente se cuidar e não se confundir com outras vozes por aí. E é muito tênue isso, por isso sempre de novo nós voltamos para a palavra de Deus. Jesus repetia essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve, que pratica a minha palavra. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a minha palavra dura para sempre. Ela é objetiva, ela é eterna. Por isso ali está a voz de Deus. Se você quiser ouvir esse timbre, é o timbre daquele que proclama de fato as sagradas escrituras, a Bíblia para todos nós. Beleza, gente? Vamos chegando então ao final. Deixa eu dar mais uma conferida aqui se temos alguma manifestação, alguma pergunta, alguma lembrança. Aqui a minha querida Isabela Pins deixando o seu boa noite. Boa noite, beijos Isabela. Também a Leni Ram, a Liane Einloft também deixando o seu boa noite. A Luísa Meca fazendo uma referência, sempre uma grande bênção poder participar de estudos tão ensinadores que acrescentam e confortam. Legal, joia. A Renata Bort, lá de Novo Hamburgo. Boa noite, Renata, que bom ter aí a tua companhia. Também a Tanise. E aí, Tanise, beleza? Boa noite para vocês aí, saudades aí de Novo Hamburgo. Evino Hagen também com a gente. A Neuza Denise diz assim, amém, que Deus derrame chuvas de bênção a todos os pastores. Quero pedir orações para meu vizinho que está internado no hospital com o vírus do Covid-19. Certamente vamos
orar aí por todos esses que passam por essas inquietações, né? Ok, gente, valeu. Eu quero compartilhar com vocês, já que eu falei tanto da voz de Deus, daquilo que Ele coloca para a gente, né, na sua palavra, aquilo que às vezes a gente imagina, pensa e o que Ele de fato diz. São algumas imagens, então você pode colocar o seu olho aí na sua tela, né, você que está só ouvindo, que eu quero compartilhar tanto as imagens como o texto escrito. Aí logo depois quero concluir esse momento, então, com uma oração. Joia? Vamos então ver aqui o que eu tenho para colocar para vocês. Deus diz e eu digo. Quando dizer não posso resolver as coisas, Deus te diz, eu dirijo teus passos. Palavras escritas no livro de Provérbios. Assim também nós podemos compartilhar várias outras situações, como essa. Quando dizer é impossível, quando dizes é impossível, Deus te diz, tudo é possível, conforme Lucas 18. Quando dizes, me sinto muito só, Deus te diz, não te deixarei, nem te desampararei, conforme registro no livro de Hebreus. Quando dizes, eu não posso fazer, Deus te diz, você pode fazer tudo. Filipenses 4,13, né, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando dizes, eu não mereço perdão, Deus misericordiosamente te diz, eu te perdoo. Quando dizes, tenho medo, Deus te diz, não temas, porque eu estou contigo, conforme palavras de Isaías no capítulo 41. Quando dizes, ninguém me ama de verdade, Deus te diz, eu te amo, e pode saber que é de verdade, conforme João 3,16. Quando dizes, não sei como seguir, Deus te diz, eu te ensinarei o caminho. Quando te perguntas, que caminho me conduzirá a Deus? Deus te diz, meu Filho amado, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, leia a Bíblia, e quando quiseres saber tudo o que Deus quer te dizer, de fato é isso. Leia a Bíblia. Ela é mais do que uma voz. Conforme eu coloco aí do lado, ela é um consolo, é um abraço, é uma palavra viva e eficaz, que nos toca, que nos abençoa, que nos dirige sempre. Muito obrigado então pela presença de todos vocês. Eu sei que talvez tenha mais alguns comentários aqui ao final, mas quero agradecer a todos que participaram e acompanharam com a gente. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, eu sou o pastor Ismar Pins, tenho a mania de não me identificar, já me disseram isso no início, lá não me identifiquei de novo, né? Mas eu sou pastor aqui na comunidade Cristo de Porto Alegre, que fica aqui na esquina da Avenida Presidente Roosevelt com a Avenida Pátria. Nesse momento estamos aí também em isolamento social, mas estamos sempre disponíveis aqui, atentos para receber você tanto pelas redes sociais, mas também fisicamente, se precisar, basta entrar em contato com a gente, tá bem? E domingo, às 10 horas, nós temos o nosso momento, nosso culto online, também pelos mesmos endereços, pelas redes sociais que nós estamos aí compartilhando. Que Deus abençoe, guarde, acompanhe cada um de vocês. Uma boa noite, com firmeza, confiança, consolo e fundamento na voz de Deus. Ele que se revela para as Escrituras, mas que fala pelo seu Espírito no nosso coração, nos fortalecendo, nos animando, nos abençoando sempre. Que Deus acompanhe cada um de vocês. Uma boa noite.